consumo de álcool por adolescentes é preocupante. Entre outros desdobramentos, é a principal causa mundial de morte de jovens entre 15 e 24 anos. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é José Fernando Vinagre, diretor da Sociedade Brasileira de Pediatria. Seja bem-vindo aqui ao Cidadania. Quais são a gente sabe que o adolescente, né, ainda está, o cérebro ainda está em formação, né? Quais são os problemas que o consumo de álcool precoce, né, ainda na adolescência, pode trazer? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para falar de um assunto que realmente é de interesse da sociedade brasileira, porque o que se constata na realidade, na pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é que o consumo de álcool entre os jovens é cada dia maior e cada dia começando mais cedo, né? E é exatamente esse início assim, muito precoce do uso de álcool é que vai trazer os problemas, não só problemas imediatos, né, que podem ocasionar de uso, se eu sair de usar o álcool e sair para uma balada e acabar provocando um acidente ou sendo vítima de um acidente, como problemas futuros, né? O adolescente ainda tem toda uma formação física, cognitiva, o cérebro está ainda se desenvolvendo e o álcool, né, sendo usado nessa fase da vida, ele traz maiores problemas do que numa fase em que a formação física e cognitiva da pessoa já está completa. E na adolescência ela ainda está em formação. E é isso que os problemas podem se manifestar já nessa fase, né, com problemas cognitivos mesmo, de má aprendizado e também refletir futuramente na saúde desse adolescente. É esse o grande tema da discussão. São os problemas recentes que podem de imediato acontecer com o adolescente e problemas futuros refletindo mais no aspecto geral da saúde, em determinados órgãos, principalmente fígado, por exemplo, com problemas de cirrose e tal, porque o uso inicial muito cedo pode trazer a um problema de vício permanente, né? E isso aí é o grande risco que a pessoa, em geral, né, mas principalmente o adolescente, corre em iniciar o consumo de álcool muito cedo. O senhor falou da pesquisa, né? Inclusive está disponível, né, esse guia lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria e tem até um atalho que você pode ver aí o link para entrar direto, mas está lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, sbp.org. org.br. Também quem procurar lá. O site é importante que as pessoas tomem conhecimento do que a cartilha na realidade mostra, para que ajude a combater esse mal que hoje está assolando o mundo. Não é só um problema do Brasil, é um problema de países de primeiro mundo, de países mais desenvolvidos que o Brasil, que está se refletindo nesse uso. A cartilha mostra o porquê aumentou esse consumo, né? Muitas vezes é a própria necessidade do adolescente se afirmar no seu meio, né? Eu faço parte de um grupo de escola, de amigos que se frequentam socialmente e tal, e se um começa a usar e fala dos efeitos imediatos que o álcool pode trazer na personalidade mesmo, no modo de agir do adolescente, ele dissemina isso entre os outros e você vê muito mostrando que, às vezes, para se autoafirmar dentro desse grupo
social do adolescente e ele começa a usar, né? O que a cartilha mostra também, que falta muito diálogo em casa entre pais e alunos E filhos para abordar o problema, né? Muitas vezes o pai, até por uma questão, achar que o filho ainda é muito pequeno, que não vai entender, ele vai deixando para conversar depois e essa conversa nunca acontece. Então, é importante, a cartilha mostra que é muito importante essa interação dos pais com o adolescente no sentido de esclarecer sobre os problemas que o álcool pode trazer. Isso eu achei interessante até que isso comparado, por exemplo, na Alemanha, os pais conversam com os filhos sobre os perigos do álcool, né? Isso é uma coisa aqui no Brasil que acabam não conversando. Exatamente. Né? Uma outra coisa que também a cartilha mostra é porque a criança ela começa a conviver socialmente na roda dos pais, em aniversários, em festas de família, esse convívio, e ela assiste o pai consumindo álcool, né? Às vezes de uma forma exagerada, às vezes não, e aquilo vira um modelo para o adolescente e ele acha que ele pode começar. Às vezes até, infelizmente, isso tem pesquisas que mostram o próprio pai introduzindo o álcool na vida do filho, né? As propagandas, né? O glamour que se cria em torno do uso do álcool, geralmente associado a pessoas bem-sucedidas profissionalmente, bem-sucedidas financeiramente, inseridas num contexto social importante, né? E mostram esse glamour. Então, o adolescente, ele se mira naquilo para ter como modelo a questão. Outra coisa que tem que ter um controle melhor do Estado é exatamente nessas propagandas que divulgam o uso da bebida. Sempre deve vir acompanhada dos perigos que a bebida pode trazer, né? Não só perigos imediatos, como perigos a longo prazo, né? Consequências a longo prazo. Você acha que falta uma regulamentação legal, assim, a uma exigência? Regulamentação até existe, né? A lei brasileira não permite que se venda bebida alcoólica para menores. Mas com relação à propaganda, por exemplo, Exatamente. seria interessante obrigar que se fale os perigos? Assim como As tem propagandas, elas devem trazer no seu bojo, não que se queira proibir as propagandas, mas elas devem trazer na sua divulgação alertas, como do cigarro, por exemplo, e que dos perigos, que não deve ser consumida na adolescência, que não deve ser consumida em excesso, que traz consequências graves e tal. Então, essa regulamentação da propaganda é muito importante. E que se cumpra a lei, porque, na realidade, nós já temos leis que proíbem o menor de ter acesso a comprar a bebida. Ele pode consumir em casa e tal, isso não temos como controlar, a lei não tem como controlar. Mas a lei existe para o acesso do menor à bebida. E nós sabemos que acesso a comprar a bebida, até eu comprar. Se eu peço em casa... um delivery em casa, por exemplo, peço uma pizza, geralmente vem acompanhado de um refrigerante ou pode até vir de uma outro tipo de bebida e não tem um controle quem está comprando, né? Então, a gente tem que fazer cumprir a lei. Nós não podemos vender bebida para menores em nenhuma situação. E não é o que na prática a gente vê, né? Muitas vezes você, em rodas, em boates e tal, que você vai e você vê as bebidas sendo vendidas para menores. E isso é muito importante. Então, para a intenção da cartilha é, na realidade, mobilizar a sociedade de uma forma geral. Os pais, o pediatra, que tem um papel muito importante. Existe essa faixa etária da adolescência que hoje existem pediatras especialistas em adolescência. Mas eu, por exemplo, sou pediatra e na época que eu exerci mais intensamente a pediatria,
não existia muito essa especialidade direcionada ao adolescente. Hoje existe, pediatra, tanto né? que tem dentro da sociedade, essa cartilha foi elaborada pelo Departamento da Adolescência da Sociedade. E é importante essa interação do pediatra com a família, com o próprio adolescente, com a criança, já orientando nas questões dos perigos que pode trazer o consumo do álcool em excesso e muito cedo, né? Só para a gente E a política esclarecer... também, de uma forma geral, para complementar o meu raciocínio, é mobilizar os políticos brasileiros nesse sentido, de fazer cumprir a lei, de orientar melhor as propagandas que falam da bebida, para que elas tenham uma regulamentação mais rígida e mais voltada para mostrar também as consequências do uso da bebida. Então, só para esclarecer a lei, como ela é hoje em dia, então é mais com relação mesmo à venda e à compra para o menor. Então, assim, acesso, em casa, né? se o pai ou a mãe der uma bebida, fazer um brinde, assim, aí ele não está praticando um ela está ilícito. praticando um ato ilícito porque ele também e estimulando, né? Uma coisa que é proibida, que o menor a usar o álcool, né? Então, é muito importante eu deixar bem reforçado aqui o papel do pai nessa... evitar o consumo em excesso na frente do filho. Deve evitar sempre, porque o consumo em excesso é prejudicial para qualquer pessoa. Para ele mesmo, pra não ele só pelo mesmo, exemplo. não só para né? ele, mas de uma forma mais direta, evitar esse consumo exagerado na frente do adolescente ou da criança, porque aquele modelo que é passado pelo pai, a criança acaba adotando e trazendo para a sua vida, né? Nem Então, adianta falar alguma coisa exatamente. diferente se dá o exemplo. Então, esse papel do pai é mais importante de todos, mais do que do pediatra, do que das próprias leis, porque se existe a lei e o próprio pai transgride essa lei, aí não tem como haver um controle, né? Então, é importante essa muito participação dos pais na educação dos filhos. E esse consumo está aumentando, o senhor falou com o tempo, porque até se a gente for ver historicamente essa questão mesmo da família, né? Assim, antigamente a própria cerveja era considerada um alimento, né? Assim, sei lá, na Idade Média era servido mesmo para as crianças, né? Até recentemente na Europa, né? O vinho eles diluíam com água para fazer um suquinho e davam às crianças, era uma coisa familiar mesmo, né? Então, de certa forma, até antes da adolescência, para as crianças mesmo, né? Mas a avaliação é que o consumo está aumentando mesmo. Está aumentando. E é, como eu disse, uma coisa que reflete um fenômeno mundial. Na pesquisa, na cartilha, mostra uma pesquisa da Espanha que 85% dos jovens entre 13 e 16 anos já consumiram álcool. 85%. É um número assustador, porque grande falta maioria, 15%, né? para se completar que todos já experimentaram. E, além disso, ainda tem uma outra amostragem da pesquisa, é que nos últimos 30 dias, assim, anteriores à pesquisa, eles consumiram álcool. Quer dizer que é uma constante, não foi um eventual consumo, né? Se eu consumir nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa, é porque isso mostra que é uma tendência de consumo regular, não esporádico. É um hábito. É um hábito, está virando um hábito. Então, o consumo de determinadas bebidas também mostram que aumentou. Vodka com energético, por exemplo, a pesquisa mostra que esse é um dos consumos maiores entre os adolescentes, entre os jovens. Do destilado acrescentando alguma coisa, né? Em situações assim, mesmo de familiares mesmo, mostra também que tem uma tendência ao aumento do consumo.
E mostra também, às vezes, que o adolescente não consome o álcool, acontece por ele temer uma reação dos pais. Assim, uma coisa até controversa na pesquisa. Muitos começaram a usar se espelhando no uso dos pais, né? E outros deixaram de usar por medo de uma repressão familiar, né? Paterna, materna, do fato deles estarem usando. É uma coisa meio que é um contrassenso na pesquisa, mas isso mostra também que muitos adolescentes não usaram por temer uma reação contrária dos pais a esse uso. Agora, os pais não poderiam também dar um bom exemplo assim, de como lidar socialmente com álcool, isso, tomar um vinho com a refeição, Exatamente. uma cerveja, porque também eu imagino que esse tipo de uso, né, assim, vodka com energético, a famosa, né, Cuba Libre, refrigerante com rum, uma coisa assim, justamente é para disfarçar, né, o sabor e conseguir o efeito rapidamente, né, que um destilado assim muito mais rápido. E já claro que numa idade não tão jovem, mas né, assim, vendo as pessoas, né, assim, família, os avós, os tios, assim, ele pode ter uma outra forma de lidar com aquilo, sem achar que tem que ser, né, beber para ficar bêbado? O que realmente a pesquisa quer mostrar e mostra é que não se deve exagerar nesse consumo. Não que proíba as pessoas em festas familiares, em confraternizações familiares, aniversários, Natal, Ano Novo, e outras comemorações familiares, e mesmo no consumo de dia a dia. Tem pessoas que têm o hábito. O Brasil hoje aumentou muito o consumo de vinho, por exemplo, né? Hoje, qualquer restaurante que você vai no Brasil tem uma carta de vinhos, né? com oferta maior, né? As pesquisas mostram que o brasileiro passou a consumir mais vinho e tal. Não existe na cartilha nenhuma recomendação que proíba os pais, que isso vai ser deletério para o filho, mas o que se recomenda exatamente é não abusar. Né? Mesmo em festas, no consumo intrafamiliar, no fim de semana você toma um vinho, abre uma garrafa de vinho, que aquele consumo seja dentro do aceitável, não exagerado para que a pessoa se transforme ou fique fora do seu controle. Né? E é isso que a cartilha mostra, para evitar esses excessos. Procurar dar um exemplo de consumo consciente, exatamente. Porque o consumir bebida é uma realidade no mundo inteiro, né? Quem viaja, quem sai, quem está aqui mesmo, as pessoas gostam e consomem, né? Nas festas e tal. Mas o consumo realmente fora do controle não é recomendável para ninguém, muito menos para o adolescente. E o adolescente, inclusive, me parece que ele está menos preparado para perceber esse limite, né? Assim, até porque existe todo um glamour em cima dessa bebida, né? Que dá mais força, dá mais descontração. Existem mostra a pesquisa que até a inibição para uma abordagem sexual, por exemplo, ela diminui com o uso da bebida. Então, o adolescente ele se sente mais à vontade, né? Mais arrojado, mais corajoso, ou mesmo corajosa e tal, para encarar situações que normalmente ele tem dificuldades para encarar. O que pode ser um grande problema, né? Sexual, que é também preocupante, porque ele traz consequências graves, né? Gravidez indesejável, doenças sexualmente transmissíveis, e a pesquisa, como você falou no início da sua fala, ela mostra que a morte hoje por consumo de bebida alcoólica no mundo, ela ultrapassou a AIDS, por exemplo, a tuberculose no Brasil. Ele tem 4% das mortes
acontecidas no Brasil são em consequência de uso excessivo e abusivo de bebida alcoólica, não só do adolescente, mas de uma forma geral. Então, são índices que realmente preocupam a sociedade de uma forma geral. Um dado que eu observei, que eu vi, achei interessante, é que assim, não só o adolescente que bebe, com relação aos acidentes de trânsito, não só quem dirige tendo consumido, mas assim, quem está alcoolizado tem mais chance de entrar no carro com alguém dirigindo que também está alcoolizado, né? Assim, ele perde um pouco aquele critério, né? Fala assim, não vou entrar com essa pessoa que eu posso morrer, né? Assim, exatamente. Confia. E aí vai um pouco de encontro ao que eu falei, você perde um pouco o seu discernimento do perigo, né? Daquelas situações de perigo. Aí você começa a abusar das situações que podem trazer realmente consequências graves. Uma delas é essa, você ou sair dirigindo, tá? Um carro, sempre, porque hoje, com 16 anos, você já pode dirigir, né? Já pode ter carteira e tal. Quer dizer, você pegar um carro e, às vezes, até sem ter habilitação para isso, você perde aquele reflexo do medo, da gravidade da situação e sai, e também trazendo consequências não só para quem possa estar acompanhando você dentro do carro, mas para as pessoas que estão fora do carro, que não tem nada a ver com a situação, que podem ser atropeladas, pode ser... Bom, quantas vezes a gente, em mídia, quanto nós temos relatos de casos, pessoas estão esperando o ônibus, vem alguém, perde o controle do carro e atropela e mata pessoas e fere pessoas que estão completamente alheias àquela situação, que não tem nada a ver com aquilo. Isso realmente é muito grave. Eu vi uma abordagem interessante, uma médica inglesa até falando que a gente considera, né, o consumo de álcool por adolescente um problema, e é mesmo, mas que muitas vezes é um sintoma, que pode existir um outro problema por trás, e aquele consumo de álcool é a solução que o adolescente encontrou. Não é uma boa solução, a gente tem que ajudá-lo a encontrar uma solução melhor. Mas para chegar nesse ponto, então, como é que faz? Tem que conseguir descobrir por que o adolescente está procurando. Aí o papel do pediatra, como eu disse, é muito importante, né? Porque tem todas as inibições. A criança vai crescendo, ela vai tendo transformações hormonais, passando de uma fase para outra, descobrindo o mundo e tendo dificuldades, tendo facilidades com algumas coisas, dificuldades com outras coisas, às vezes dificuldade em relacionamento, dentro da própria escola, a nível familiar, às vezes dificuldade de aprendizagem, né, e tal. Então, muitas vezes você sai tenta superar essas dificuldades lançando mão de outras situações, né? E às vezes você começa a usar o álcool para se dar maior autoconfiança e tal. E esse uso do álcool é a porta de entrada para outras coisas mais graves, mais drogas mais pesadas e tal. Então, as pesquisas mostram que existe essa tendência. Você começa com álcool e você parte para outros, para vencer dificuldades, para se autoafirmar, para ter uma melhor relação com as pessoas, se sentir mais livre. E tal, você começa a lançar mão de outras situações, além do álcool, situações mais graves, mais pesadas, que podem trazer consequências também muito graves. E vai complicando a vida toda, né? Muitas vezes a vida escolar, a própria vida social, vai tendo outros desdobramentos, né? A lei brasileira define, então, como 18 anos a idade legal em que se pode beber. Mas a gente, né, sabe que o sistema nervoso central ainda continua, ainda não está totalmente pronto, né? Até que idade? 20 e poucos? Na realidade, ele sempre passa por transformações. Depois que ele atinge a maturidade, aí ele começa também a ter degeneração e tal, né? A diminuir a cognitividade ao longo do tempo, até que a velhice
você acaba tendo as mesmas fragilidades de uma criança, de um... Né? Mas será que seria o caso de elevar? Existem propostas até que talvez fosse melhor elevar. Tem países que a idade legal de ter acesso à bebida é 21 anos. O importante é que nos Estados Unidos, por exemplo, é por estado. Cada estado tem uma determinada legislação para isso. Tem estados que permitem com 18, tem outros que só permitem com 21 e tal. Eu não vejo a solução você aumentar a idade limite. O que eu vejo é realmente a fiscalização em cima do que nós temos. Isso que é o grande X da história, porque não adianta eu ter leis que não vão ser cumpridas. Então, o que o governo tem que propiciar e tem que cobrar da sociedade fez a lei e que ela seja cumprida. Né? Porque não adianta eu aumentar para 21 e não... O que adianta se eu não controlo com 18, eu vou controlar com 21? Então, o controle tem que ser mais rígido, realmente. Então, importante é que as leis sejam realmente colocadas em prática, né? E não terem as leis só para a gente dizer que tem uma lei, mas que ela não é realmente cumprida. Certo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, agradeço e estou à disposição para qualquer coisa que vocês queiram e precisem. Obrigado. Eu agradeço também a você que nos assiste. Se você quiser fazer uma sugestão, ligue 0800 61 22 11 ou mande uma mensagem de WhatsApp para 999 66 1616 e diga que é para o Cidadania da TV Senado. Se você quiser rever esse aqui ou outros programas da nossa grade, acesse nosso site no endereço senado.leg.br/TV. Fique agora com a nossa programação e até a próxima.